A Bíblia diz, eu já quero ler esse versículo para você, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que coisa maravilhosa, a Bíblia já dá um dos conceitos de Deus, que Ele é amor. Então, se você não ama, se você não consegue amar, você não conhece ao nosso Deus. E essa palavra é maravilhosa hoje, porque os dias que estamos vivendo atualmente são dias onde a gente olha para as pessoas aí fora e não consegue enxergar esse amor. A gente não consegue mais enxergar a empatia. Parece que as pessoas só estão preocupadas com elas mesmas. Parece que ela só se preocupa com seu umbigo, como a gente fala aqui no Nordeste. Está preocupada apenas com o seu crescimento, com a sua casa, com a sua família, com os seus bens, com a sua posição que ocupa. E essa falta de amor é tão grande que as pessoas hoje não conseguem mais olhar para o lado, não conseguem mais sentir a dor, até mesmo de pessoas próximas. Não conseguem chorar com os que choram, não conseguem se alegrar mais com os que se alegram. É a chamada falta de amor. Essa palavra é maravilhosa porque eu tenho certeza que o que vai ser ministrado aqui vai invadir o nosso coração hoje. E a gente vai entender o quanto é importante vivermos em amor. E você vai entender que quanto mais eu e você, a gente vive em amor, mais atitudes são geradas onde eu consigo ter um olhar de empatia, um olhar onde eu possa ver, enxergar a dor do irmão que anda comigo do meu lado, a dor até de pessoas que nem conhecemos. Você vai ver que viver em amor é maravilhoso porque a gente consegue se colocar no lugar dos outros. A gente consegue abençoar os outros. Viver em amor é tão maravilhoso que a gente consegue dividir o que temos. A gente começa a se preocupar com as pessoas. Olha o que a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. E eu vou ler aqui apenas um trecho, mas muito lindo, porque Paulo escreveu: ainda que eu fale a língua dos homens, a dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine, ou seja, serei como um objeto. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu não sei se você está entendendo o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui para mim e para você. Se não tiver amor, não importa as suas conquistas, não importa as suas vitórias, não importa a posição que você ocupa hoje, o bem que você tem, se você é milionário, rico, da classe média, se não tiver amor, nada disso importa, você não é nada. Porque se você não ama, você não conhece a Deus. Isso é muito forte porque a nossa igreja tem um nome profético: Igreja do Amor. Eu tenho certeza, queridos, que você entrou aqui hoje, que é visitante, você já se sentiu amado. E fui andando aqui na Blitz do Amor e vi diversas pessoas emocionadas.
Porque o amor já estava alcançando essas pessoas no início do culto. Nós realmente temos a essência de Deus, igreja do amor. E viver em amor é tão maravilhoso porque vai refletir algo em mim e você. As nossas atitudes vão mudar, as nossas ações. E isso é maravilhoso porque eu tenho certeza que você quer viver como Cristo viveu e vive em mim e você, amando as pessoas, aceitando as pessoas, valorizando as pessoas, perdoando as pessoas. E hoje eu tenho certeza que esses 3 pontos que essa ministração vai nos trazer hoje vai falar muito, muito comigo e com você. Mas muito mesmo. Eu sempre digo que o mais importante na palavra de Deus não é apenas ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mas também é muito importante nós absorvermos toda a palavra e aplicarmos na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, no trabalho, na faculdade, no colégio. E esses 3 pontos vão nos ensinar a amar como Jesus nos ama. E o primeiro, aceite os outros como Jesus te aceita. Mas como assim, pastor? Você hoje vai aprender a aceitar os outros, as pessoas, como Jesus nos aceita e nos aceitou. Eu tenho certeza que eu não vou tomar muito seu tempo hoje. Essa palavra vai ser bem rápida e objetiva, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje diferente do que chegou. Porque é maravilhoso ser aceito por Deus. Olha que coisa linda, né? Você saber que o favor dele, a graça, a misericórdia, a bondade dele te acompanha a cada manhã, a cada nascer do sol, a cada pôr do sol. E você tem aceitado os outros, as pessoas, como ele já te aceitou? Olha o que a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A Bíblia aqui está mostrando para mim e para você que Jesus Cristo foi enviado ao mundo por Deus, não para apontar apenas os nossos erros, não para excluir pessoas, fazer acepção delas, não, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Ou seja, eu e você, nós temos a oportunidade de sermos salvos em Cristo Jesus, através da palavra dele, do Evangelho. Eu e você, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nos dá uma oportunidade de vivermos uma vida eterna com ele, claro, pela misericórdia e graça dele. Mas a partir desse reconhecimento de Cristo como meu Deus, eu tenho pelo menos a oportunidade de ser salvo, de ter uma vida eterna, de viver no paraíso. O interessante desse versículo é que a Bíblia já nos ensina nesse Evangelho de João que a gente não pode viver a vida da gente só condenando as pessoas. E é isso que a sociedade faz. Todos os dias, de segunda a segunda, as pessoas amam excluir as outras. Elas amam aceitar apenas aquelas pessoas que são convenientes para elas. As pessoas amam aceitar pessoas que possam dar algo em troca para elas.
É o chamado aprovação. Eu só vou aprovar aquele ali porque está no meu ciclo social. Tem algo a me oferecer. O ser humano é desse jeito. E eu falo de mim e de você. Mas Jesus Cristo é maravilhoso porque Ele não quer saber a posição que ocupamos. Ele não quer saber o que é que eu tenho para oferecer. Ele simplesmente me aceita por quem eu sou. Como assim, pastor? Jesus me aceita, me ama por quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Você é filho, você é filha. Ele te aceita simplesmente por quem você é. Ele sonda o seu coração. Ele não se preocupa com a posição que você se encontra hoje. Se você tem curso na NASA, se é pós-graduado, doutorado, ou se você não tem estudo. Jesus é maravilhoso porque Ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com o coração. Com que eu carrego? E eu e você precisamos ser como Ele, aceitar os outros, não pelo que eles podem nos oferecer ou dar, mas porque simplesmente eles são filhos e filhas de Deus, são nossos irmãos. Mas pastor, a gente tem que aceitar qualquer coisa. Entenda, aceitação é diferente de concordância. Aceitar é diferente de concordar. A base da aceitação é o respeito. Quando eu aceito alguém, é porque eu respeito. E não é porque eu aceito fulano, não é porque eu aceito ciclano, eu vou concordar com as suas atitudes, com os seus erros, com os seus pecados. Não, Jesus ele quer nos aceitar, mas ele também quer nos transformar, nos moldar, nos encorajar a termos uma mudança de vida, a viver na presença dele, na palavra dele, os princípios dele. Essa é a aceitação de Cristo Jesus. Mas pastor, por que a gente tem que amar a Jesus, amar a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Essa é a resposta. Ele nos amou primeiro. E simplesmente eu quero devolver aquilo que Ele já me deu. O amor. Lá em João capítulo 8, do versículo 10 ao 11, é um trecho curto da história onde Jesus fica de frente àquela mulher adúltera. E aí você vai entender muito bem agora o que é aceitação. Você sabe que essa história, eu vou parafrasear aqui rapidamente. Jesus está na sinagoga ensinando, e de repente os fariseus apresentam a ele essa mulher adúltera. Chegam para Jesus, trazem ela, colocam de frente para Jesus. Jesus estava ministrando, ensinando, e todo mundo já falava do que ele era capaz, das maravilhas, de todo o ensino, da eloquência dele, da unção que ele tinha. E aí os fariseus queriam provar Jesus. Trazem essa mulher adúltera, colocam ela de frente para ele e dizem: e agora? Ela foi pega em adultério no flagra. A gente trouxe ela aqui. Ela merece ser apedrejada. Mas por que eles falaram isso para Jesus? Porque a lei mosaica de Moisés dizia que se ela adulterasse, ela seria apedrejada. Era a pena. E tinha que ser cumprido. Mas aqueles homens não entendiam que Jesus veio para rasgar a lei. Ele veio trazer a boa nova, as boas novas, o evangelho. Um evangelho de aceitação, de perdão, de segunda chance. E quando aquela mulher fica de frente para Jesus Cristo, enquanto aqueles fariseus falavam, Jesus estava simplesmente escrevendo no chão. Como se não estivesse escutando, olhando para o chão, e eles falavam Jesus ali. E a Bíblia diz que em um certo momento Jesus
se levanta, olha para eles e diz: que atirem a primeira pedra os que não têm pecado. A Bíblia diz que Jesus se abaixa novamente no chão, começa a riscar o chão, e quando ele levanta novamente a sua cabeça, ele olha e não tinha um fariseu sequer. Porque esse é o Evangelho. O Evangelho não é de acusação. O Evangelho é de aceitação. Aquela mulher estava em pecado, é verdade, mas ela também estava de frente para o próprio Deus. Ela teve a oportunidade de ser perdoada diante de Jesus Cristo. Aquela mulher estava recebendo um pouco de amor de Jesus, sendo aceita, mas também não estava tendo a concordância de Jesus com o que ela tinha feito. Quando Jesus pergunta àqueles homens, não ficou nenhum? É porque todos sabiam que nós somos pecadores. Porque muitas vezes é o que acontece aí fora. A gente vê o erro de um, gosta de apontar. A gente vê o outro falhando, a gente aponta de novo. Aí depois está falando do irmão, da irmã, e você só consegue apontar e não consegue ver os seus erros. Você só quer aceitar aqueles que você quer. Jesus ficou de frente para aquela adúltera e quando ele olha para ela, não tem mais nenhum fariseu, ele diz: não tem ninguém? Ninguém te condenou? Ela responde: não, Senhor. Ele olha para ela e diz: eu também não vou te condenar. Era como se ele estivesse dizendo: eu te aceitei, filha. Mas só que no final ele diz: agora vá, abandone sua vida de pecado. Ele estava dizendo: eu te aceitei, mas eu não concordo com a vida que você leva. Eu vou te aceitar, filho, filha, mas a partir de agora eu vou te dar uma nova história. Esse é o amor. O amor verdadeiro de Jesus Cristo, que não faz acepção de pessoas, que não aponta, que aceita, mas também que direciona para um novo tempo, um futuro melhor. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 7, a palavra diz: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, queridos, quando você aceita alguém, quando você se coloca no lugar de alguém, quando você ama alguém, você glorifica a Deus. Quando você abraça aquela pessoa que está cheia de carrapicho, cheia de pecado, você glorifica a Deus. Porque foi da mesma forma que Ele nos aceitou e nos recebeu, eu e você precisamos aceitar os outros. O segundo ponto importante de hoje: valorize os outros como Jesus te valoriza. O mais interessante é que, se pegarmos a vida de Jesus, Jesus foi totalmente desvalorizado pelos seus. Como assim, pastor? Antes dele começar o seu ministério aos 30 anos, Jesus viveu a vida toda em Nazaré. E na cidade de Nazaré nada aconteceu, porque ninguém o reconhecia. Jesus já era o que era desde adolescente, já ensinava a palavra, mas ninguém nunca o reconheceu. E muitas vezes é isso que acontece comigo, com você, dentro da própria casa, muitas vezes entre marido e mulher, muitas vezes entre pai e filhos. Entre os pais e os filhos falta valorização.
Entenda, Jesus já nos valorizou, Ele nos valoriza, e às vezes não conseguimos valorizar o nosso cônjuge. Às vezes não conseguimos valorizar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que caminham conosco todos os dias. Não valorizamos o nosso pastor, o nosso líder de ministério, o nosso líder da célula. O próprio Jesus sofreu com a desvalorização daqueles que eram próximos dele. Jesus foi valorizado quando ele sai de Nazaré para começar o seu ministério. E aí por onde ele passava ele era valorizado. E muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. Dentro da nossa casa não temos valor algum. Mas quando saímos, somos valorizados. E às vezes somos aqueles que não valorizam as pessoas dentro de casa, e quando vamos lá fora queremos valorizar os outros. Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer: comece a transbordar de dentro para fora. Comece a valorizar o amor da sua vida, a mulher que Deus te deu, o marido que Deus te deu. Comece a valorizar os seus filhos. Comece a valorizar os seus pais. Agradeça a família que Deus te deu. Comece a valorizar o seu pastor, a sua igreja. Comece a valorizar os seus irmãos, os seus amigos, os seus líderes, os líderes de ministério. Comece a valorizar aqueles que andam com você, que todos os dias perguntam por você. Comece a valorizar aqueles que te conhecem, que te amam. E muitas vezes você está aqui sentado e está pensando: eu não sou valorizado na minha casa, na minha família. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te valoriza, Jesus te valoriza. E eu tenho certeza que você será valorizado ou valorizada pela sua casa também. Porque essa unção que você vai sair daqui hoje, quando você chegar na sua casa, você vai começar a demonstrar esse amor. Porque o amor, ele reflete aceitação. O amor, ele reflete valorização. Porque quanto mais eu vivo em amor, quanto mais eu amo as pessoas, mais eu as valorizo, mais eu as aceito, mais eu entendo, me coloco no lugar. E eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui aceito e valorizado. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 6 e 7. Eu trago um exemplo, um versículo onde Jesus está ensinando, estava ministrando para uma multidão. E nessa ministração, nesse ensino, Jesus estava falando sobre hipocrisia, sobre os hipócritas, fariseus. E ele dá um exemplo. Jesus fazia isso maravilhosamente, dando exemplos, parábolas, historinhas. E ele fala aqui sobre pardais. E você sabe que um pardal, um pássaro, é um pássaro desvalorizado, não tem valor algum. Quem entende de passarinhos, né, sabe que não tem valor algum. Você não consegue vender por nada. O pardal é pardal. E Jesus faz essa comparação, essa analogia, ensinando aos discípulos, dizendo: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. E o que é que Deus está querendo falar para mim e para você? Os pardais que não têm valor nenhum, eu não esqueço deles. Quanto mais você, querido, quanto mais você, querida, quanto mais você, príncipe do Senhor, princesa do Senhor, eu valorizo os pardais que ninguém valoriza. Quanto mais você, que é minha criatura, que é minha imagem e semelhança, eu te valorizo. E se a gente parar para pensar e pegar algumas histórias da Bíblia, a gente vê o quanto Jesus é maravilhoso em valorizar as pessoas. Eu lembro da história do centurião, daquele oficial romano, onde ele fica de frente para Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 8. E para você que não sabe, o centurião era um grande oficial romano que liderava muitos homens, tinha muita autoridade, tinha muitos servos, soldados. E esse centurião chega de frente para Jesus.
interpela Jesus e faz um pedido a ele. Ele pede a Jesus para que Jesus curasse o seu servo, um de seus homens. Olha que maravilha. E aí eu vejo uma valorização tremenda das duas partes. Eu vejo a valorização de Jesus Cristo sobre aquele centurião, porque Jesus parou para escutar ele. Mas também eu vejo a valorização dos outros, do próprio centurião, do próprio oficial romano, querendo valorizar o seu servo. Porque é isso que esse ponto 2 está querendo me ensinar e ensinar você. A valorizar os outros como Jesus nos valoriza. Aquele oficial foi de encontro a Jesus Cristo pedindo a cura do seu servo. Ele não estava pedindo nada para ele. Ele queria a cura do seu servo. Ele estava valorizando aquele homem que o servia todos os dias. Jesus fica de frente para aquele homem, escuta a história dele, e Jesus diz: eu vou lá curá-lo. Aquele centurião, aquele oficial olha para Jesus e diz: eu não sou nem digno do Senhor entrar na minha casa. Olha a valorização dele diante de Cristo. Ele diz: não, Jesus, eu não sou digno do Senhor nem entrar na minha casa. Mas eu creio, Senhor, que com uma palavra tua daqui mesmo, ele lá será curado. É valorização. A Bíblia diz que quando Jesus escuta aquilo, ele olha para todos os discípulos e diz: eu nunca vi tamanha fé em toda Israel. Homem, o teu servo será curado agora. Aleluia! Sabe por quê? Porque Jesus se sentiu valorizado pelo aquele homem, mas também viu a valorização dele diante do seu servo. É isso que Deus espera de mim e de você, que a gente tenha uma vida onde valorizamos a presença de Deus, onde nós precisamos dele, mas também onde nós valorizamos os outros, quem nos serve, quem está ao nosso lado, quem anda conosco a todos os dias, todas as manhãs, quem está sempre com a gente no trabalho, na faculdade, na escola, na nossa casa, nossa mãe, que arruma tudo pra gente, que dá um duro na nossa casa, que nos cria, a nossa esposa, que eu não sei como conseguem, trabalham, cuidam da casa, cozinham dos filhos, aos nossos maridos, vocês mulheres, que saem todos os dias pela manhã, trabalhar na labuta em busca da provisão, do sustento. É isso que Deus espera de mim e de você. A valorização, e isso é reflexo do amor. Se você ama, você valoriza. Se você ama, você aceita. Se pararmos para pensar em uma grande história da Bíblia também, eu lembro do dirigente da sinagoga, Jairo. E hoje eu vou falar só de Jesus aqui, não vou falar nem de Antigo Testamento, é só de Jesus Cristo, porque ele é o próprio amor. Ele é um exemplo de amor. E aquele dirigente da sinagoga chega, vai em busca de Jesus. Jesus fazendo maravilhas. Jesus nesse itinerário que vai de encontro a Jairo para curar a filha dele. E na verdade ela já tinha adormecido e Jesus a faz voltar. Nesse itinerário, aquela mulher do fluxo de sangue que você já ouviu falar, toca em Jesus, é curada. Jesus está liberando poder, unção, milagres. E aí quando ele chega de frente para Jairo, Jairo diz: Senhor, a minha filha está morrendo. A Bíblia diz que Jairo era um dos dirigentes da sinagoga, tinha um cargo importante no templo, mas se submeteu a Jesus Cristo. Deixou toda a tradição judaica para se submeter a Ele, ao amor, à aceitação, à valorização. A Bíblia diz que quando ele pede, Jesus vai e encontra a filha de Jairo. E antes disso, Jairo diz para Jesus: eu creio que se o Senhor só impor as suas mãos sobre ela, ela será curada.
O interessante é que a primeira história que eu contei, o centurião diz: eu creio que com uma palavra o Senhor cura. Nessa segunda história ele diz: eu creio que com o seu toque o Senhor cura. E foi isso que aconteceu. Jesus vai lá, Talita come, toca nela, levanta, ela levanta. Valorização. Jairo valorizou a presença de Jesus Cristo, mas também valorizou a filha que tinha, entregando amor, clamor, intercessão, para que aquela menina fosse curada, para que aquela menina voltasse a viver. Será que eu e você estamos fazendo isso? Será que a gente tem valorizado tanto Jesus Cristo, colocando Ele no lugar que Ele merece, de com uma só palavra ou só um toque Ele resolveu o nosso problema? Será que a gente está tendo essa fé verdadeira, esse amor? Será que o seu coração está ardendo pela presença de Jesus? Será que o meu e o seu coração arde pela presença e o mover do Espírito Santo nesse lugar? Será que a gente está crendo? Será que a gente está valorizando a nossa casa, a nossa família? Será que a gente está valorizando aquelas pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, que está dando um trabalhão, que dá tanto do trabalho que às vezes liga para a gente de meia-noite, 1 da manhã, mas será que a gente está valorizando? Será que a gente está entregando o nosso coração, está gastando a nossa vida por Ele, pelo nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é o próprio amor? Valorize os outros como Ele já te valorizou. Terceiro e último ponto, para a gente encerrar: perdoe aos outros como Jesus te perdoa. Porque se eu amo, eu aceito. Se eu amo, eu valorizo. Se eu amo, eu também perdoo. Ah não, pastor, mas esse negócio de perdão não vem não, porque não é fácil. Pastor, nem vem falar de perdão aqui, porque o senhor não sabe o que fizeram comigo. Eu não preciso nem saber, queridos. Eu só preciso te dizer: perdoe. Se você quer ter uma vida em amor, perdoe. Não importa o que tenha sido, perdoe. Não importa o que tenham feito, perdoe. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 37, a palavra diz: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Isso é maravilhoso, porque o versículo começa a falar só de negativas, mas no final ele dá uma afirmação: perdoem e serão perdoados. Como assim, pastor? Se eu sou o perdoador, eu sou perdoado por Ele. Se eu não consigo perdoar, desculpa, você não vai ser perdoado. Isso é forte, e eu vou te provar biblicamente isso. Você vai entender muito agora. Uma parábola que Jesus conta lá em Mateus capítulo 18. Eu estava pensando em casa e eu lembrei dessa parábola. E eu acho essa parábola muito interessante porque ela explica sobre perdão de uma forma simples e bem didática. Qualquer um entende. Não tem como. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Não. Essa parábola você vai entender. E você já vai sair daqui com um conceito de perdão. Do quanto é importante você perdoar para ser perdoado por Deus. E essa parábola você vai ver lá em Mateus capítulo 18. Chamado em algumas bíblias como a parábola do servo impiedoso, ou outros adjetivos que outras versões dão também.
mas do servo impiedoso, onde Jesus conta uma história de um rei, de um servo e o conservo. E essa história é maravilhosa porque ela vai nos dar um entendimento bem fácil e tranquilo, simples, sobre perdão. O início dessa história, em Mateus capítulo 18, Jesus conversa com os discípulos. Pedro faz uma pergunta a ele, quantas vezes ele deveria perdoar um irmão. E ele pergunta para Jesus: Senhor, eu preciso perdoar 7 vezes? Jesus diz: não, 70 vezes 7. E aí eu acho que ele se assusta. 70 vezes 7, se a gente fizer uma multiplicação aqui, dá 490 vezes. Meu Deus, é isso que eu preciso perdoar, meu irmão? E então, para que aqueles homens entendessem, Jesus conta essa parábola do rei, do servo e do conservo, onde no início da parábola Jesus faz uma comparação. O reino do céu é como um certo rei. Aí ele começa a história. O reino de Deus é como a história de um certo rei que tinha seus servos e queria acertar as contas com ele, queria julgá-los. E aí a parábola Jesus vai contando, e esse rei tinha um servo que devia muito para ele e não tinha como pagar. E aí a Bíblia diz na parábola que esse senhor, esse rei, olha para o servo e diz: vende ele, os filhos, a esposa, porque ele não tem como me pagar. Essa parábola conta que esse servo pede misericórdia, se ajoelha diante do rei. E a Bíblia diz que esse rei, ele teve empatia pelo seu servo, se colocou no lugar, que ele teve misericórdia, e ele perdoa a dívida do seu servo. É isso que Deus faz comigo e com você. Mas essa história ainda continua, onde esse servo sai feliz da vida, perdoado, mas quando se encontra com o seu conservo, ou seja, o servo dele, que o devia, ele cobra dívida, o conservo não tinha como pagar, e ele não tem a misericórdia que o rei tinha tido com ele. A Bíblia diz que ele não perdoa o seu conservo e o aprisiona. Essa informação chega ao rei que tinha perdoado, e a história que Jesus conta aos discípulos é que o rei se aborreceu, chama o seu servo e diz: você não teve a capacidade de perdoar o seu conservo, eu liberei perdão sobre você, e você não teve a capacidade de liberar o perdão sobre os seus. Faz o seguinte, tu vai ser aprisionado e atormentado, porque agora eu não te perdoo mais. Você vai entender tudo sobre perdão agora. O rei, Deus. O servo, nós. O conservo, os outros, os nossos pares, amigos, irmãos. Se o rei te perdoou, você precisa perdoar, porque se você não perdoar, o rei não vai te perdoar também. É duro, é forte, muitas vezes o que sofremos é doloroso, mas o perdão é reflexo do amor. O perdão é um reflexo do amor de Jesus sobre a minha e a sua vida. O que seria de nós se não tivéssemos sido perdoados por Ele? O que seria da minha casa se Ele não me perdoasse pelos meus erros? O que seria de você, meu irmão, minha irmã, se Ele não tivesse te perdoado? Você não poderia nem estar aqui. Olha como Ele é maravilhoso. Você está na casa dEle, num ambiente onde Ele se manifesta, onde Ele aparece, onde Ele cura, onde Ele salva.
porque Ele te perdoou e te dá essa oportunidade de você ser perdoado e também ser um perdoador. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que o meu pai fez comigo. O senhor não sabe o que minha mãe fez comigo. O senhor não sabe o que os meus filhos fizeram comigo. Não sei. Eu não sei, mas eu só sei uma coisa que a Bíblia me ensina. Eu preciso liberar esse perdão. Eu preciso tirar essa carga pesada que vem me consumindo, porque não perdoar nos aprisiona, não perdoar nos prende. Parece que quando a gente não perdoa, a gente não consegue avançar, não consegue ir para um novo nível, não consegue viver algo novo. Tem gente preso ainda num relacionamento que acabou, onde foi traído, e não consegue liberar esse perdão, e parece que nada acontece mais, não aparece mais ninguém, não tem uma nova oportunidade, porque você está preso, você está presa. E você precisa sair daqui hoje exalando esse amor. Você precisa sair daqui aceitando as pessoas, valorizando elas e perdoando elas também, para que você possa sair daqui hoje perdoado. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Glória a Deus. Eu queria que hoje você botasse a mão no seu coração e você tivesse um momento especial com Deus. Não precisa olhar para ninguém do seu lado. É um momento seu e do Espírito Santo. Um momento onde você vai botar a mão no seu coração, onde você vai falar com Ele. Eu vou orar pela sua vida aqui, mas você vai orando em pensamento, com a sua voz baixa, vai declarando sobre a sua vida. Eu queria que você tivesse esse momento com Deus, dizendo para Ele o quanto você precisa dEle, o quanto você precisa desse amor que exale, que reflita aceitação, desse amor que exale e reflita a valorização das pessoas, de você mesmo. Você precisa se valorizar também, você precisa se aceitar, o jeito que Deus te fez. Eu queria que você hoje falasse com Ele e mostrasse para Ele o quanto você precisa do perdão dEle, do quanto você também precisa perdoar as pessoas que te magoaram. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, Pai, colocando a mão do nosso coração, declarando sobre a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida em amor, uma vida como Jesus teve, Pai, de empatia, uma vida de retidão, uma vida próspera, Senhor, uma vida sem mágoa, sem medo, sem depressão. Oh Pai, nós queremos viver em amor, com alegria. Nós queremos amar o próximo, queremos amar a nossa casa, a nossa família. Nós queremos colocar diante de Ti a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, Pai. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre cada um de nós. Que o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua benevolência nos acompanha cada manhã. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa pelos nossos erros. Nos perdoa pelo... Senhor, só o Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo. Tem coisas que nem precisamos falar, porque o Senhor já sabe. Tudo aquilo que te desagradou, Pai, exclui dos nossos corações e pensamentos. Aquilo que desagrada ao Senhor, exclui, Senhor. Exclui. Caia por terra agora, Pai. Coloque em nossos pensamentos os Teus pensamentos. Coloque em nosso coração o Teu coração. Teu perdão é com que possamos ser aceitos, valorizados e perdoados por Ti. Que possamos aceitar as pessoas, valorizar elas, perdoar cada uma delas que nos ofendeu. Em nome de Jesus, nós Te amamos, Senhor. Tu és o nosso amor. Tu és o amor verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém.